Olá, olá, boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem, Eric, e você? É, Tirando esse bem, caos, né? Dentro de bem, casa, bem, bem não é a palavra, né? a gente não pode falar, né? É. Bom, a gente tem aí, né? Por exemplo, como né, civil normal, eu não sabia que existiam tantas obrigações, né, dos profissionais de saúde. E eu também fiquei curioso, eu vi que no post lá do vídeo que a gente fez, muita gente ficou curiosa também. Eu sei que o Crefito recebeu, foi bombardeado de perguntas, o que é completamente normal, né, doutor? Sim, Porque é uma situação atípica, né? Eu acho que vê-se na mídia internacional falando que é uma situação muito parecida, claro que não de ódio e tudo mais, mas é uma situação muito parecida com a Segunda Guerra Mundial. Então, só que agora sim, a gente sim. está mais preparado, a gente tem acesso a mais coisas, eu acho que a gente vai sair dessa de uma forma muito melhor. É uma repercussão mundial, né, para o mundo em razão disso. A estrutura que tem que se montar é uma estrutura de guerra, né? Hospitais de campanha, vai pegando tudo quanto é espaço, hotel desativado, ativado, estádio, né? Montando leitos, eu acho que envolve muita coisa e até estava comentando hoje mais cedo, é muito assim, normal, não sei se é a palavra certa, mas é até esperado que os profissionais reajam dessa forma, porque felizmente a gente ainda não tinha vivido isso, né? Uhum. E felizmente porque nós vamos superar, nós estamos se preparando da melhor forma possível, né? É lógico que a gente podia estar mais bem estruturado, com uma estrutura melhor, mas a gente hoje já tem protocolos internacionais, então o impacto disso a gente vai conseguir superar, sem dúvida. Sim, eu acho legal isso que você falou, né? A gente realmente podia estar mais à frente, podia ter mais investimento em teste, podia ter mais investimento ali, podia ter mais estrutura, mas a gente tem que se ater à nossa realidade. O Como momento que atual. tem, né? A gente tem que, com o que tem, eu acho que a gente, né? Nós que somos pessoas assim, a gente tem que fazer o melhor possível. Acho que esse é o raciocínio. E deixar esse pensamento para quem vai conseguir resolver essa questão das verbas, dos testes e tudo mais. A gente tem que fazer a nossa parte. E eu queria saber, assim, eu vi que muitos dos fisioterapeutas tinham essa dúvida, né? Se era obrigatório, se existia isso. E eu acho que você podia explicar um pouco sobre isso, sobre essa obrigatoriedade. Acho que é o artigo... Qual é o artigo mesmo, doutor? 9. O artigo 9 do Código de Ética, né, que fala que tem que colocar os trabalhos, né, à disposição quando se tem uma situação de calamidade, desastre ou epidemia. E, na verdade, nós estamos vivendo muito mais do que uma epidemia, é um surto pandêmico, né, mundial. Na verdade, assim, então isso é ético, é esperado. Eu acho que, assim, os profissionais de saúde como um todo, e aí não são só os fisioterapeutas, terapeutas profissionais, mas eu acho que, de uma maneira geral, como é a primeira vez que vive uma situação dessa, artigo 10, corrigiram aqui, ó, a Rebeca, é, mas, Uhum. enfim, como Artigo é a 10. primeira Obrigado, vez Rebeca. eles estão vivendo isso, é, muito mais do que só uma questão ética de responsabilidade social, né? É um dever que a gente assume, né? Com o juramento que a gente faz desde a formatura nas profissões de saúde. A gente tem todo o ônus, todo o bônus de ser profissional de saúde, de estar ligado aí a poder recuperar vidas e com isso existe uma valorização, mas ao mesmo tempo o ônus, as responsabilidades civis, administrativas, elas são gigantescas. E nesse momento a sociedade clama por nós, né, Eric? Eu estava conversando com você, a mídia, a informação, às vezes a gente fica achando que ela está deixando um ou outro profissional de lado, mas é porque no primeiro momento às vezes lembra de um médico, um enfermeiro que está mais comum no dia a dia das pessoas. Agora, todos os profissionais de saúde são muito importantes nesse momento, todos eles vão ser envolvidos, né, Em algum para momento esse da enfrentamento, para pandemia, algum todos serão momento. envolvidos. Sim, sim. E o fisioterapeuta é o cara que está ali na equipe mínima obrigatória de todas as UTIs do Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desde 2010, preconiza que a gente tem que estar em todos os leitos, porque faz parte da intervenção
do paciente crítico é o artigo 9 mesmo. Ó, o João Márcio é nosso delegado regional de Cataguases. Mas, enfim, a resolução 424 de fisioterapeuta e a resolução 425 prevê várias coisas e, no momento também de crise, vários artigos dela eles são quebrados. Você pode atender de forma graciosa, porque você está colocando o seu serviço à sociedade. Mas quanto às obrigações, para a gente não se perder, no dia 13 de março, o pessoal do governo do Estado, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, quando Minas Gerais chegou a ter os primeiros casos e suspeitas, entrou em contato conosco para que a gente comece a abrir um cadastro de reserva de profissionais, especialistas profissionais, aqueles que têm título de especialista, e também aqueles profissionais que são pós-graduados na área. Tá. Né? Pós-graduados na área. E aí a gente abriu um cadastro por um e-mail, covid19@crefito4.gov.br. Esse pré-cadastro é um cadastro de reserva, onde o governo de Minas, quando fez a decretação de emergência, de estado de emergência em saúde pública, previu, né, que iria abrir novos leitos, né, com certeza, e precisaria de uma força profissional. No primeiro momento, em Minas, eram médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Tá? Depois abrangia aí, também os farmacêuticos, no primeiro momento, na estratégia do governo do Estado. Então, a gente fez esse cadastro por e-mail, recebeu e-mails e, ok. Agora, o Conselho Federal abriu um cadastro também para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de todas as especialidades generalistas, porque, assim, o governo federal ele já tem, pelo Ministério da Saúde, protocolos que vêm do mundo, internacionais. Isso começou lá na China, então, os profissionais já foram amadurecendo, fazendo tentativas e erros, e aí coisas que não deram certo foram ficando para trás, e agora já se tem, e muda todo dia mesmo assim, de acordo com o que vai acontecendo, e aí o Conselho Federal faz para todo mundo, porque o Ministério da Saúde fez uma parceria com os conselhos profissionais, porque eles precisam agora de conhecer o recurso humano que tem. E todos os profissionais são generalistas. E às vezes eu vi lá naquele vídeo que você conclamou o pessoal para acompanhar os canais do Crefito 4, né, para que os profissionais de Minas, né, que você tem aí uma relação já com eles, ficaram muito apreensivos, com receio de cair de cara dentro de uma unidade de terapia intensiva atendendo um paciente crítico. Agora, muito antes até de ser um profissional que atua só na terapia intensiva, o profissional ele é generalista e, neste momento, tem várias situações que precisam de profissionais de saúde. Sabe? Desde o acolhimento, triagem, no diagnóstico da epidemia, e aí todos os profissionais se somam esforços e vão seguindo protocolos para dar conta de uma demanda que é abrupta, né? Excepcional. É diferente. É totalmente diferente de uma rotina, né? Então, assim, e aí agora, além desse cadastro do COFITO, que é lá no site do COFITO, então não tem nada a ver, e todos os profissionais realmente estão convocados para fazer esse cadastro no site do COFITO, tem um link, a pessoa vai lá, coloca as disponibilidades dela. Ah, como que vai ser isso? Olha, se precisar, ela vai ser indenizada, não vai? Isso não é o momento, com certeza, né? As condições mínimas vão ser dadas para esses profissionais trabalharem, né? Agora, eu tenho observado assim, que a estratégia é sempre usar a equipe que essas unidades já têm e só quando vai abrindo, chamando mais. Com certeza vão ser contratados mais. Mas eu estou observando aqui em Minas um movimento assim, ó, tem fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais ocupando cargos administrativos dentro de unidades hospitalares, cargos de chefia, de coordenação, e que neste momento eles mesmos estão se voluntariando para ir para a linha de frente. Então, até profissionais que estavam baixados estão pedindo reinscrição. A gente pediu ao Conselho Federal para que e já acolheu que nesse momento a gente pudesse dar autorização especial, sem custo, imediatamente, para o cara já, assim, pediu imediatamente, eu emito a autorização. Então, nós estamos de plantão 24 horas, todos os dias, de segunda a segunda, Então, para tirar dúvida e essas coisas. Isso que eu E queria aí entender sim, melhor.
E aí virá uma convocação do Ministério da Saúde, que é onde os profissionais precisam ficar atentos, que aí nós vamos divulgar um link já do Ministério da Saúde. E esse vai ser compulsório para todos os profissionais, fisioterapeutas, terapeutas profissionais, médicos, enfermeiros, psicólogos, do sistema público e privado, para fazer um treinamento online, e isso também será obrigatório. Então, tanto o cadastro do Ministério da Saúde quanto esse treinamento será obrigatório. E aí, a gente ainda não tem a data exata, hein, doutor? A gente não ainda tem a data exata. Porque não tem a data exata. Como a gente falou no vídeo, né? É uma coisa que vai... todos os dias vão ter atualizações, a gente nem pode dar certeza de que todos vão ser convocados, mas todos precisam fazer esse treinamento. Sim, né? Exatamente. É uma obrigação, porque tem que estar pronto para essa convocação. Sendo ou não convocado, tem que estar preparado para um caso de necessidade, até porque a gente vive em estado de calamidade pública. Exatamente. Entendi. Exatamente. E eu vi só mais uma coisa que eu vi bastante gente perguntar disso, que é o seguinte, você falou desse treinamento online. No entanto, a utilidade principal, né, do fisioterapeuta na Covid-19 é a assistência ventilatória. E aí muita gente perguntou, mas é só os fisioterapeutas especializados no aparelho respiratório, não é? Como que é? Vai ter, quem não é dessa área, vai ter o treinamento nessa área? Pois é, ele pode atuar em outras áreas, dando retaguarda e suporte para esses profissionais que estão na linha de frente, e eventualmente pode chegar. Só que assim, o profissional precisa entender que tem muita gente, muito profissional antes para estar fazendo isso. O governo já atua em situações prevendo, e de acordo com o que ele for fazendo as ações, ele vai estar anunciando. Então, assim, ele já fez normativa para fazer com que todos os residentes de todas as áreas de saúde vão para a linha de frente. Autorizou que os estágios obrigatórios, isso não é obrigado, mas que o estágio obrigatório, se a instituição de ensino superior quiser colocar os alunos em estágio obrigatório nas unidades de saúde, supervisionado indiretamente por um professor lá à distância, mas com o profissional análogo. Então, se é fisioterapeuta da rede pública, se é terapeuta ocupacional da rede pública, quiser fazer isso com os estágios obrigatórios, coloca. O pessoal que está fazendo pós-graduação entra. O pessoal que está contratado nos serviços, que já tem costume com a rotina daquela instituição, serão treinados para eventualmente ir para a terapia intensiva, e aí depois eles começam a chamar generalistas. Perguntaram se profissional de NASF precisa estar cadastrado. Censitariamente, 100% dos profissionais, independente se está atuando administrativamente, se está na assistência, se está na pesquisa, se está na docência, precisam fazer esse cadastro quando abrir para o Ministério da Saúde. Agora, também no site do COFITO aí também é geral. Só todo mundo, né, não tem penalidade para isso. Na hora que vier do Ministério da Saúde, aí sim, obrigatório todo mundo. Entendi, legal. Por enquanto, então, é mais a galera que que vai agir de uma forma um pouco mais proativa e vai se disponibilizar, né? Exatamente, vai disponibilizar, vai colocar o horário que ele já trabalha em outro lugar, o horário que ele tem disponível, se está grávida, se está lactante, porque se tem doenças crônicas, qual a idade. Então, assim, dentro daquelas prioridades de grupos de risco, vão ser chamados primeiros, primeiro, aqueles que se enquadram em menor risco, menor idade, e aí depois eles vão na Itália, que 12% dos infectados são profissionais de saúde. Deu uma cortadinha, eu não entendi o final da sua fala, doutor. Eu falei que, assim, lactantes, todo esse pessoal de grupo de risco vai fazer o cadastro e vai informar tudo isso. E aí o Ministério da Saúde, na hora de convocar, ele vai considerar uma escala de prioridades nas convocações, que preservando a vida do profissional de saúde. Até porque a gente tem observado em outros países, como na Itália, que 12%
dos infectados são profissionais de saúde, porque estão ali no contato direto, constante com um vírus potente, né? E o que deixa ainda mais preocupante a história, porque além das mortes por Covid-19, existem os outros leitos e os outros profissionais de saúde que já estão sendo ocupados com outras doenças. Então, o cara que chega lá com Sim. infarto, o cara que chega lá com derrame, ele também precisa de atendimento. Só que ele vai estar todo mundo ocupado com A Covid. saúde Então, não para, né? exato. E aí, então, assim, é a saúde toda mais o Covid-19. E aí, é o que você está falando, né? Tipo, pensa, um profissional de saúde repreendidas. Então, por isso é tão importante esse cuidado muito maior de quem vai estar na linha de frente. E, inclusive, essa é a minha própria pergunta, né? A minha próxima pergunta, que é sobre o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus. Como é que vai funcionar esse comitê? Na verdade, a gente instituiu esse comitê na última segunda-feira, dia 16, né, com profissionais experts aqui do estado de Minas, para criar as primeiras recomendações, porque como o anúncio da pandemia pela Organização Mundial de Saúde, a urgência em saúde pública, foi tudo ocorrendo de forma muito rápida, os profissionais foram pegos de surpresa, inclusive aqueles que já estavam nas unidades de saúde do país todo, público, privado. Então, nós instituímos esse comitê formado por clínicos, pesquisadores, docentes de renome, que tem aí uma trajetória individual de pesquisa e de construção dentro da parte tanto de epidemiologia, infectologia e nas áreas de terapia intensiva, respiratória, cardiorrespiratória, urgência e emergência, para que eles pudessem fazer revisões e protocolos como se fossem quase praticamente guidelines, como se fossem as primeiras recomendações para os profissionais terem cuidados no manejo de biossegurança, se protegerem, não serem vetores para levarem infecção para outras pessoas, porque a gente tem que 2 em cada casa, 3 né? Para a família. para a família e para os próprios pacientes, porque 2 em cada 3 infectados estão recebendo isso de um doente assintomático, de alguém que está assintomático. Então, ele teria que ter aquele cuidado logo no início com todos os pacientes indiscriminadamente. Você não sabe se está tratando com quem está contaminado ou não, né? Porque, principalmente assim, a epidemia, ela trabalha, ela acontece de forma diferente nas regiões. Minas Gerais você conhece, né? É muito grande, são muitas regiões. Então, inclusive, assim, a situação em cada região, ela vai acontecendo diferente. Por isso que as estratégias são diferentes a cada momento, para que não faça uma ação muito assim exacerbada, exagerada, muito antes e não aguente, né, os impactos econômicos, os impactos do isolamento social muito tempo, por mais tempo do que seria necessário, porque assim, existe primeiro a contaminação internacional, que é quem veio de fora, depois a contaminação local, que é quem teve contato com quem veio de fora, e de repente tem a contaminação sustentada, né? A contaminação comunitária, onde não se sabe mais, o vírus está circulando e pega de todo mundo. Então, quando isso foi acontecendo, o nosso comitê já criou todas as recomendações para atendimento domiciliar, ambulatorial e hospitalar. Então, assim, no nosso site do crefito4.gov.br, os profissionais podem ter acesso num banner lá, vai por um link onde tem todas essas documentos, essas portarias que foram sendo feitas, recomendações, e a própria cartilha já recomendava, né? Quando o governo falava assim, ó, evite aglomeração, a gente recomendava, então, suspender atendimentos em grupos, suspenda atendimentos eletivos que não vão aumentar o risco desse paciente. Então, assim, se o benefício da terapêutica ele não é maior do que o risco, não justifica você expor esse paciente. Então, as recomendações iniciais, o CREFITO 4 começou no dia 17. E a gente foi atualizando isso. E depois, aí começou a surgir apoio, a própria Anvisa começou a soltar protocolos, as sociedades científicas, né? Então, o profissional começou a ter mais respaldo. Então, primeiro a gente montou esse comitê, né, de acompanhamento das ações de enfrentamento e prevenção
né, do novo coronavírus, a Covid-19, e aí começamos a emanar, então, orientações e os nossos canais de comunicação ficaram frenéticos, cara, soltando uma informação atrás da outra. Agora a gente começou a filtrar, até para não confundir os profissionais, organizar primeiro e fazer as comunicações de forma mais direcionada, né, para cada alvo, né? Sim, exatamente. Porque para todo mundo é muita informação, né? Nem a ciência sabe direito como tratar com esse vírus. Então, todo mundo tem que ter esse cuidado, essa atenção redobrada. Ô, doutor, eu queria ler uma mensagem aqui da Jane Físio, que eu achei muito legal. Ó, não é agora que vamos bancar covardia e se recuar. Seria como nadar muito e morrer na praia. De Exatamente, jeito agora nenhum. não. Nós somos linha de frente, né? A saúde pública precisa, né, de nós, né? A saúde pública, a saúde cívica do país, né? Aqui em Minas, né, o mineiro, né, e o brasileiro não vai fugir disso agora. Todos os protocolos operacionais padrão, todos os consensos preconizam agora a intervenção e o paciente crítico é o que mais precisa do fisioterapeuta, né? Quando fala assim, olha, nós vamos, como que dosa o benefício da terapia? Bem, se o paciente não tem um prejuízo muito evidente, muito iminente de agravo, suspenda esse tratamento, não expõe ele a risco, até porque você pode agora ter outras estratégias até para monitorar esse paciente de forma remota. Ah, legal. Eu tenho também até mais uma perguntinha aqui, que você até falou um pouquinho, mas eu queria que você explicasse melhor sobre os grupos, os fisioterapeutas que fazem parte dos grupos de risco, com mais de 60 anos, ou que tem problema cardíaco. A Paulinha LMR perguntou sobre lactantes. Vai ser feita uma triagem nesse sentido prévio pelo próprio CREFIT? Como que vai ser isso? Não, isso na verdade, quando esse recrutamento acontecer pelo Ministério da Saúde, é lógico que isso tudo vai ser considerado. A questão do CREFIT, igual eu falei, tem um cadastro que é para a gente fornecer para o governo, instituições privadas e públicas do Estado de Minas, o do COFITO, que é para oferecer para o Ministério da Saúde, o treinamento é para todo mundo que vai ser informado, e nós já falamos. Agora, o profissional que está lá, decisão dele mesmo, ele já tem um serviço próprio, ou ele é empregado, ou ele é patrão, ele é prestador de serviço liberal, enfim. Se ele se enquadra no grupo de risco, isso já está assim, pacificado. A gente sabe do impacto econômico que todos nós vamos ter, isso é mundial, né? Estamos criando várias estratégias aí para que não quebre o mundo, mas isso é muito esse importante. profissional tem que sair da linha de frente, ele tem que dar condições de continuidade, mas assim, mais de 60 anos, hipertenso, diabético, imunodeprimido, ele tem que recuar neste momento para deixar que o outro assuma. No momento de muito ápice, que não tiver outra saída, aí pode ser que ele venha com todas as precauções para que ele se proteja primeiro, se resguarde e depois ajudar, né, o próximo. Ainda assim seria a última camada a ser acionada, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E EPIs, hein? Porque assim, queria saber como é que estão. Dizem que em Minas às vezes não tem as EPIs e as EPIs, né? Os equipamentos de segurança, sim, né? De proteção individual, sim. De proteção individual. Eu não sabia o significado lá, mas é isso aí, EPI. Sim. Pois na verdade, a gente, né, tem conversado com o governo do estado, com as instituições hospitalares, com o Ministério da Saúde. Isso é um problema mundial, né? Está faltando equipamento de proteção individual no Tudo, país, né? no mundo, em tudo, né? Assim, e o grande problema, Eric, assim, aconteceu de tudo, sabe? Aconteceu de tudo. Primeiro, o gasto aumentou muito, né, dentro das instituições hospitalares. O pessoal com medo, existe pessoa que está ou usando e descartando mais do que precisa, e alguns usando mais tempo do que pode também. Mas as pessoas, o cidadão, ele correu em supermercados e farmácias e começou a comprar e usar sem precisar. Inclusive, máscara N95, que é só para quando o profissional está em contato dentro do UTI, dentro com aerossol. Então, assim, Outro dia eu vi na rua um cara, essa daqui eu não usei pro coronavírus, mas eu vi na rua um cara com uma dessa daqui, cara.
Pois é, você está preparado realmente para a Terceira Guerra Mundial, né? Mas, então, assim, isso fez com que diminuísse muito. Minas ainda tem um estoque aí, né, que suporta, mas muito pouco tempo. Então, assim, só que a gente tem visto reuniões do executivo, né, tanto do governo, do governador quanto do presidente da República com a indústria, né, com a indústria. Então, assim, firma que fabrica carro vai começar a fabricar ventilador mecânico para os novos leitos. Firma que fabricava roupa íntima vai começar a fabricar máscara. Então, algumas alternativas periféricas estão sendo feitas, além da produção das Por empresas quem já produz, né? especializadas, de quem já produz, né, que estão trabalhando em ritmo frenético, mas realmente no pico é difícil, né, suportar. Mas o Ministério da Saúde tem, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, revisto os seus protocolos dentro de uma manutenção de segurança para poder flexibilizar ainda dentro de uma margem de segurança, aumento de tempo de uso daquela máscara, o tipo de proteção, né, para cada tipo de procedimento. Então, e o que a gente pretende, a gente já está provocando de forma individual, até para não sensacionalizar isso e também não gerar exposição ao risco, porque se a gente fala isso, as pessoas podem começar a ir nas instituições hospitalares, mas a gente tem conversado assim, com instituições de ensino que têm isso nos seus laboratórios, para doar para uma unidade hospitalar. Clínicas odontológicas têm óculos. Nós vimos agora que aquelas impressoras 3D estão produzindo umas máscaras, né, para o profissional de saúde, que também faz uma blindagem, porque é um vírus muito potente e ele dispersa, né? Ele tem esse poder de ficar, de sobreviver, em partículas, na poeira, no metal, no aço, na madeira, então, assim, no tecido. Então, o profissional precisa estar protegido, principalmente aquele que vai intervir no procedimento. Só que a gente tem visto o pessoal usando uma máscara que é para um procedimento de aerossol no supermercado, na farmácia, sem sintoma, né? A gente falou tanto porque igual o álcool acabou, né? Então, Eu não assim, a consegui gente... comprar álcool. Eu só posso me proteger em Você tem casa, porque em sabão aí? casa tenho sabão. Tem É melhor sabão? que álcool, Acabou. né? Não, Melhor que exato. álcool. O Exato. álcool é para hora que você não pode, né, cara? Então, assim, a gente viu que foi realmente uma corrida muito desenfreada, né? E aí isso acabou Só prejudicando tava um ligando aqui pouco, né? o meu carregador. E essa é uma parte muito. Eu acho que a doutora Vânia Andrade falou também de conscientizar a população, tanto dos cuidados pessoais, mas quanto das ações coletivas. Eu acho que é importante a gente conversar com as pessoas. Eu, nos últimos dias, como estou em casa, eu tenho dedicado meu tempo a ligar, a falar para as pessoas que são próximas de mim para explicar. Porque a grande maioria acha realmente que é uma brincadeira. E subestima um pouco a seriedade do momento. Então, acho que vocês, como profissionais de saúde, né, são pessoas que obrigatoriamente vão estar mais informadas sobre isso do que o resto da população. Eu acho que, assim, essa conversa, sabe, com as pessoas mais próximas, e, é claro, ter ali o meio termo entre não apavorar e também não deixar a pessoa naquela situação, saindo de casa e levando a vida como já estava antes, né? O pessoal está zoando se você vai tirar a Bárbara, que a doutora Daniela está falando aí, porque diz que é um meio, né, de cultura. Mas se você está ficando em casa, né, Não você é. quer ser... Isso não é verdade. Se eu tiver... Eu já estou aqui. Se eu tiver aqui, tá aqui em casa, já não tem mais o que fazer. Não, mas Mas o quê? Você acha perfeito. que eu devo tirar? É isso? Não, bobagem. É porque, assim, existe uma recomendação que realmente, se você tiver ter que estar se deslocando neste momento, ela pode ser, sim, um meio Ela de guarda por cultura mais ali, né? tempo? Ela pode ficar Mentira. ali e isso acontecer de você passar a mão na barba e aí levar a boca, olho, nariz, enfim. Então a barba grande piora a situação. Sim, sim, Aumenta a chance de transmissão. Entendi, não sabia. sim. Tá pronto, né? Não, mas não, assim, tá quietinho Ó, dentro de vamos ver. casa. A regra é básica, né? Tô Fica em quietinho casa, né? dentro de casa.
Sim. Ó, eu tenho muitas perguntas aqui ainda, ó. Tá. A galera tem um pessoal de terapia ocupacional perguntando se também vai trabalhar na área, se também trabalha diretamente na pandemia. Pois é, Eric. Eu acho que é mais naquela Sim, questão que sim. você explicou dos outros cargos, não necessariamente aquilo que ela está acostumada a fazer, mas só o fato dela ser profissional de saúde, é isso. Isso. Tem muitas dúvidas, né? E eu acho que é importante, provavelmente em algum momento a gente volta e vai falar mais coisas, se as coisas Claro. mudarem muito, né? Eu quero também me colocar à disposição, porque além de eu aprender muito, o que eu puder e ajudar, para ajudar, inclusive, a difundir o que é preciso, né, para a população em geral. Lembrei o que eu ia falar antes de cair a ligação. Acho que todos nós, todo mundo que tem essa consciência da importância do fisioterapeuta, devia deixar isso mais claro. Publicar, sabe, nas redes sociais, falar explicar um pouco de forma didática para as pessoas, para que isso vá se espalhando, para as pessoas entenderem isso cada vez mais. Porque é como você falou, a hora que o vírus estiver lá no seu ápice, as pessoas vão entender naturalmente por conta da necessidade da doença, né? Mas Sim. quanto mais as pessoas se familiarizarem com essa realidade, porque é aquilo que a gente fala sempre nos eventos, cara, o fisioterapeuta não é menos do que o médico, é um par do médico. Exato. Né? Toda equipe de saúde tem seu papel e no momento que qualquer um desses pilares ele sai, a estrutura não se suporta. Então, todo profissional de saúde só existe a profissão regulamentada porque ele tem um fazer que é importante para a saúde pública e cívica da população. Então, assim, hoje mesmo a gente pautou aqui, né, e foi matéria aqui no SBT, no programa Alterosa Alerta, Cidade Alerta, desses programas, sobre todo o nosso trabalho dentro, né, desses casos agora da Covid-19, bem como o cadastro que o governo tinha pedido para a gente, que é um pré-cadastro por e-mail, que é só de especialistas e pós-graduados, que é pelo e-mail covid19@crefito4.gov.br. Depois veio agora o cadastro de todos os profissionais, né, clínicos gerais mesmo, de todas as áreas, porque necessariamente ninguém vai ser exposto e colocado direto numa UTI, nem talvez chegue na UTI, vai ficar dando retaguarda mesmo em outros setores. No site do COFITO, então é no COFITO com 2 Fs, CREFITO com um F só, COFITO com 2 Fs, cofito.gov.br, e talvez ao longo dessa semana, assim, amanhã ou depois, a gente divulga um link direto do Ministério da Saúde para todo mundo cadastrar para o curso. Então, assim, é acompanhar. Como você falou, inscrever nos canais do CREFITO 4 para você receber notificação, né? Que aí a gente vai soltando ali e o profissional vai acompanhando. Isso. Né? Exatamente. Mas muito bom, Eric. Acho que temos, por enquanto? Acho que sim, né? Não sei Por se enquanto você temos, tem né? mais alguma... Sim. Oi? Eu tenho muitas, mas se deixar eu fico mais 2 horas aqui. Eu acho que a gente pode... Não, eu acho que é importante isso, lembrar que vocês estão 24 horas à disposição para todos os fisioterapeutas. Às vezes o cara não estava assistindo a live, a menina não estava assistindo a live, mas acho que é importante se mobilizar entre as pessoas, né? Cria grupo, cria no Facebook, no WhatsApp, né? Tanto de apoio para as pessoas que precisam, tanto de, às vezes, de conversa, né? Às vezes tem muita gente que está sozinho em casa. Então, assim, faz live, aproveita para fazer live com a família, com os amigos, Sim. sobretudo as pessoas que estão no grupo de risco, né? Sim. Então, Ô, eu quero Eric, também agradecer. Oi. eu é que tenho que te agradecer também, né? Sempre muito solícito conosco, sempre à disposição, se colocou à disposição para chamar os profissionais de Minas também têm um carinho muito grande por você, né? Graciosamente, né? Gastando seu tempo, né? Assim, no momento de impacto financeiro para todo mundo e você dedicando seu tempo para mobilizar os profissionais, para que eles se engajem, que a sociedade precisa dele, né? Você como repórter, como ator e dentro de programas de televisão, pode estar usando da sua influência, inclusive, para nos ajudar a pautar essas profissões, para que sensibilizem, né? Em muitos casos, quando se monta unidade de terapia intensiva para atender esses pacientes mais críticos, para que esses profissionais sejam lembrados, né? Então, acho que tudo isso a gente tem que te agradecer de você estar sempre se somando aí com o CREFITO 4 para poder
agregar a classe profissional aqui. Muito obrigado. Não, eu fico, na verdade, que isso, eu fico agradecido também. A gente ficou criando uma relação, né? Eu fui entendendo e aprendendo a importância do profissional de fisioterapia nos eventos e depois fazendo amigos na área. E, cara, é com todo prazer, como a gente falou durante a live toda, agora a prioridade é salvar vidas. Então, como eu te falei, eu não estou trabalhando para ganhar dinheiro nesses dias, por mais quebrado financeiramente que eu tenha ficado e vou ficar ainda mais aqui para frente. Agora é o momento onde é mais importante a gente agir. Então, eu sei exatamente. que para cada fisioterapeuta que a gente atingir aqui, o impacto é muito multiplicador, né? Sem dúvida. Então, sem dúvida, vocês podem contar comigo sempre. Eu não sou fisioterapeuta, mas vocês podem contar comigo, tá? Nas comunicações. Perfeito. E muito obrigado, galera, que acompanhou. A galera ficou firme, né? Até o final da live, todo mundo praticamente ficou... Firme. Nós caímos e voltamos e todo mundo voltou com a gente. Rapaz. Cara, muito obrigado. Esse engajamento é sensacional. Muitíssimo obrigado. Uma boa noite. Boa noite aí. Valeu, gente.